No mês de agosto, foi publicado um documento escrito pelo ex-núncio apostólico dos Estados Unidos, Monsenhor Carlo Maria Viganò, com acusações contra diversos membros da igreja, inclusive o Papa. O texto circulou pela mídia e foi por muitos acolhido como verdade. Dois jornalistas especializados em notícias do Vaticano quiseram aprofundar suas investigações sobre as denúncias e chegaram a fatos que contradizem Viganò. Nossa correspondente na Itália, Lízia Costa, conversou com um destes vaticanistas. Um dossiê de 11 páginas com acusações diretas não só ao Papa Francisco, mas também a Bento XVI, João Paulo II e alguns cardeais que trabalham no Vaticano. Segundo Monsenhor Carlos Viganò, ex-núncio apostólico dos Estados Unidos e autor do dossiê, o Papa e seus colaboradores teriam acobertado o cardeal emérito de Washington, Theodore McCarry. McCarry é acusado de abuso de poder e de usar disso para ter relações homossexuais com seminaristas maiores de idade. O dossiê de Monsenhor Viganò foi publicado no domingo 26 de agosto, dia em que o Papa encerrava sua viagem a Dublin, na Irlanda. Tradicionalmente, o Papa Francisco concede entrevistas aos jornalistas que o acompanharam na viagem. E neste voo de retorno a Roma, respondeu com sobriedade e eficácia a pergunta sobre as acusações de Monsenhor Viganò. Diante das acusações, Francisco apenas disse aos jornalistas que o dossiê falava por si mesmo e que eles eram maduros e capacitados para lerem e tirarem as próprias conclusões. E fate voi il vostro giudizio. É nesse pedido que entra em cena um dos vaticanistas mais respeitados, Andrea Tornielli, do jornal italiano La Stampa. Eu levei muito a sério as palavras do Papa aos jornalistas naquele voo. Eu li inteiro e percebi já no início que existiam episódios precisos, mas contados com uma interpretação errada. E tinham também situações não relatadas por Viganò no documento e outras falsas. Junto com outro vaticanista, fiz este livro com testemunhos inéditos que ajudam a reconstruir a verdade, demonstrando a absoluta inconsistência da acusação contra Francisco, único Papa que sancionou de maneira dura um cardeal, como não acontecia em 91 anos, tirando de McCarry o cardinalato. Tornielli escreveu o livro O Dia do Juízo, uma junção de fatos que ele já tinha acompanhado em seu trabalho de vaticanista, testemunhos e documentos que colocam em xeque as principais denúncias de Viganò. Ele fala no dossiê que o ex-cardeal McCarry tinha sido sancionado pelo Papa Bento, que o havia imposto de estar afastado, sendo que isto não aconteceu. Viganò disse que no primeiro encontro que teve com Francisco, quando todos os núncios apostólicos estiveram com o pontífice, ele foi tratado mal pelo Papa, mas as imagens não mostram que isto é verdade. Se vê que Francisco o acolhe sorrindo e agradecendo pelo seu trabalho. No livro, o jornalista afirma ainda que o dossiê não foi uma ação individual, mas faz parte de um movimento contra o pontificado de Francisco. Todo dia nos blogs, jornais, televisões, existem mídias que procuram notícias contra o Papa. Todo dia escrevem algo contra Francisco, qualquer coisa que ele faça ou diga. E esse círculo midiático é que usou Viganò para tentar algo como um impeachment. Mas isso demonstra como essas pessoas perderam o sentido do que é a igreja. Porque quem conhece o Código de Direito Canônico sabe que a única condição para que a renúncia de um Papa seja válida é que ela seja absolutamente espontânea. Ou seja, no momento em que você pede que o Papa se demita, torna inválida a renúncia, porque ele não a faria livremente. Sobre o pontificado de Francisco e a continuidade, Tornielli afirma que é o Papa para o momento da Igreja e do mundo. Os papas são diferentes uns dos outros, por proveniência, por formação e etc. Se na Igreja tivesse acontecido sempre uma perfeita continuidade, o Papa seria ainda um pescador do mar da Galileia. Ou seja, existe uma descontinuidade que é sadia, porque significa que existe um Papa para cada tempo diferente e que te ajuda a olhar para coisas que talvez o antecessor não tinha visto, mas tudo isso numa verdadeira e autêntica continuidade de fé.